De fato, assim, é muito difícil, né? Se a gente for fazer um resumo muito breve aqui, é muito difícil de verdade separar a parte do projeto de design da arte. Eu sou um defensor, Jorge, que o design não é arte, tá? Você não está aqui para agradar a si mesmo e etc, né? Tem outros aspectos ali envolvidos. E aí, vem a minha pergunta para encaixar nisso que você falou, nesse aspecto de... Porque quando você fala que mesmo que você produza para alguém, né, que não é essa demanda interior, de certa forma, essa demanda exterior, ela ainda é focada, né? Porque, tirando esse exemplo que você deu do shopping, que é um exemplo que eu acho que está bem adequado dentro de um projeto de design, né? Porque você está trabalhando para um shopping onde vai circular diversas e diversas pessoas que você não tem como conhecer de fato cada uma, e aí você foi você buscou inteligentemente ali na questão da pesquisa o conhecimento comum das pessoas, né? E, obviamente, você não tem garantia de que vai agradar todas as pessoas que passam ali, mas você tem uma visão de que, olha, se você nasceu nessa cidade, a chance, né? Tipo, você nasceu no Rio, você botou um Cristo Redentor e um Pão de Açúcar dentro de algum lugar, isso tradicionalmente agrada. Então, identifica. Mas, na maioria dos casos, como você falou, você produz uma escultura, você produz um quadro, e ele vai para uma pessoa específica, né? Mesmo que não seja você, ele vai para um outro indivíduo. Aí eu vejo essa diferença para o que a gente faz, né, quando fala de design propriamente dito comercial, porque muito dificilmente a gente está produzindo algo para uma pessoa só específica, né? A gente produz para uma gama de pessoas e como saber, né, o que vai acontecer ali, o que vai fazer. Então acho que o processo muda um pouco, né? A gente está muito mais conectado ao projeto de arte, né? Como você falou do cinema, do trem, né? Do Cristo Redentor. A gente está muito mais conectado ao projeto de arte do que a arte em si. Jorge, o que você acha disso que o Buriti trouxe? Sim, eu acho que nós, nesse momento, nós podemos estar falando de uma linguagem, né? Uma linguagem que se estabelece entre você e o mundo, digamos assim, né? Na linguagem mais amplificada que o Rafael falou, você vai agradar uma boa parte, quem sabe a maioria, né? Mas é muito avançado dizer que agrada a todos. Eu acho que isso não existe, né? É muito complicado. Mas eu acho que se estabelece uma linguagem, né? E fica uma leitura de duas vias, né? O cliente lê a sua produção, né? E você lê o gosto da maioria, você lê o gosto daquelas pessoas que são seu público-alvo, né? Então, há uma troca aí, né? Essa troca eu considero no campo da linguagem, né? E no campo da linguagem eu uso, por exemplo, no meu caso, eu uso a semiótica, né? Para procurar agradar, para procurar ver raízes da formação daquele meu público-alvo, né? Somado às minhas próprias raízes de construção e de técnica. Acho que é nessa vertente que você vai. E é curioso, né? Porque, gente, assim, óbvio, a gente não vai bater martelo aqui, não vai dizer, na maioria dos casos é uma visão sua e uma defesa. Eu falo muito dessa coisa de não ser arte, por até um comentário que alguém colocou aqui no chat, que é esse nosso apego ao que a gente está fazendo, né? Quando a gente fala do nível comercial, muitas vezes esse apego, ele não pode ser uma coisa importante ali naquele processo, né? Porque você tem uma demanda. Lá no começo, o Francisco perguntou no chat, quando eu perguntei para o Jorge sobre a demanda de alguém te pagar, alguém pedir, alguém receber sobre a arte, né? A gente fala de mecenas e uma série de coisas aí, porque sim, de fato, a maioria das obras, né, de um Da Vinci e de Picasso ali, elas eram contratadas em algum ponto, né? E eram feitas, e a gente nem sabe se eles gostavam, né, Jorge, em alguns aspectos, né? Muitos dizem que Leonardo não gostava da Mona Lisa, né? Muitos dizem que ele não curtia o trabalho, e a gente idolatra aquilo ali de alguma forma, que é um quadro de uma pessoa, né? Uma foto 3x4 de uma mulher que ninguém sabe quem é, né? Então, esse aspecto, muitas vezes, é uma defesa que você vai. A gente nunca vai bater o martelo, é muito difícil você realmente dizer qual a diferença, qual a divisão de uma coisa para outra aqui. Mas
eu enxergo muito essa coisa da linguagem que você está falando, né? Essa dificuldade de como expressar para um, expressar para dois, e isso está em todos os lugares, porque cinema tem essa discussão, né? Até que ponto é o tal do cinema arte, o cinema comercial? Eu leio muito quadrinhos e você tem ali artes que você vê que são extremamente comerciais, muitas vezes até artistas são pagos para copiar outros artistas, né? Olha, tem um artista brasileiro, né, o Mike Deodato, que ele, na década de 90, ele foi copiado, assim, os outros artistas brasileiros eram contratados para replicar o traço dele, porque era um traço que todo mundo entendia como bom comercialmente. E aí, né, onde é que tá a arte nisso? Passou a ser design, né? Passou a ser um projeto. Óbvio que essa discussão é eterna, né? Mas o interessante, o que eu vejo de tudo que você falou, é essa coisa do... Cara, eu sou sincero comigo, não sou? Eu tô vendendo para quem? Por quê? Eu vou fazer por quê? O processo que eu tô seguindo vai chegar em algum lugar? Se não vai? Se eu não tenho um compromisso de vender para alguém, eu posso experimentar algo diferente, né? Posso colocar fogo em tudo depois?